Se não bastassem as injustiças processuais, os presos políticos sofrem de maus tratos. Acompanhe esse relato da doutora Carolina Siebra, advogada da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. O pastor Jorge Luiz dos Santos está morrendo na Papuda. Vamos conversar com o Ezequiel Silveira, integrante da ASFAV, assim como a doutora Carolina Siebra, que também já deu a honra, a alegria de estar aqui conosco do Jornal da Oeste, através de um dossiê preparado pelo corpo jurídico da associação. Foi aprovada na Câmara dos Deputados a criação de uma subcomissão para investigar denúncias de violações de direitos humanos. Boa tarde, doutor Ezequiel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Geisiane, Serrão, Marina, a toda a nossa audiência. É sempre um prazer estar aqui com vocês para trazermos atualizações sobre esses casos tão tristes, né, como este que a doutora Carolina está expondo aí. É um caso que nós estamos atuando efetivamente, que é para que nós não tenhamos um novo Clesão, né? O pastor Jorge, de fato, está com uma situação de saúde bem complicada e nós estamos fazendo o possível para denunciar o caso, não apenas dele, mas de tantas outras pessoas que estão em situação tão difícil. Por isso que nós entregamos à oposição ali na Câmara dos Deputados um dossiê, um relatório com mais de 2.500 páginas relatando denúncias de violações de direitos humanos contra estas pessoas, de nulidades, irregularidades processuais, violações de prerrogativas dos advogados, de forma a subsidiar os trabalhos do parlamento nesta pauta, que é uma pauta humanitária e que é a pauta principal, primordial da nossa nação hoje. Eu sempre costumo dizer que não dá para a gente falar de saúde, educação, economia, quando nós temos 2.000 famílias sendo abusadas pelo Estado brasileiro. Então a gente precisa resolver essa situação para virar essa página e passarmos a progredir com as outras pautas, né? A gente fica travado nesse tema que precisa ser resolvido, tanto para que haja uma pacificação social e a nossa nação possa progredir, quanto para acabar com o sofrimento destas pessoas. Então essa semana foi uma semana bem corrida ali nos trabalhos ali no parlamento. Nós tivemos ali uma coletiva de imprensa esta semana, né, sobre esta situação. Os deputados da oposição, inclusive o público externo foi barrado da entrada ali, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre. Também foi realizado um pedido de habeas corpus coletivo, né, através dos parlamentares da oposição, capitaneado pelo deputado Zucco, mas a principal notícia foi a aprovação na Comissão de Segurança Pública da criação de uma comissão para apurar essas denúncias de violações de direitos humanos, como este caso do pastor Jorge, que está ali com esse problema de saúde e estão fazendo ali um jogo de empurra, né? O Instituto Médico Legal, a PGR, o ministro Alexandre de Moraes, e a gente tem medo de que, no meio desse jogo de empurra, o senhor Jorge acabe não resistindo. E aí, a má notícia fica por conta do deputado Hugo Mota, né? Que a princípio estava empenhado, nos pareceu empenhado com essa causa da anistia, né? Que, concordo com o Serrão, não é o ideal, mas nós só temos 3 poderes da República. O Poder Judiciário dificilmente vai anular esses processos e corrigir estas penas. O Poder Executivo, o governo Lula, não vai acabar com o sofrimento dessas pessoas, uma vez que é cúmplice dos abusos do Supremo Tribunal Federal. Então só nos sobra o Poder Legislativo, que tem como ferramenta a anistia para resolver essa situação. E aí, a gente viu ali já notícias de que o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, fez um pedido para que os líderes não assinassem a urgência do PL da anistia, já não nos deixou participar ali da coletiva de imprensa que aconteceu na quarta-feira, não deixou os familiares, os advogados. Então a gente começa a ver ali uma má vontade, e aí sugeriu a criação de uma comissão especial, né, para discutir a anistia. Quando um presidente de uma casa fala em criar uma comissão especial, significa que ele não está querendo tratar do tema e quer postergar. E a gente fica feliz porque esta proposta foi imediatamente rechaçada. E aí nós estamos vendo ali os parlamentares agora trabalhando para fazer a coleta de assinaturas individuais, ao invés das assinaturas dos líderes, que era como estava sendo feito
né? E eu vi agora há pouco o deputado Sóstenes Cavalcante divulgou que já coletou 173 assinaturas de 257 necessárias. Então faltam aí 84 assinaturas para que seja aprovada a urgência do PL da anistia. Então a gente fica feliz porque os parlamentares, os deputados estão trabalhando firmemente nesta pauta e inclusive com a obstrução ali dos trabalhos da casa pela oposição. Então nós não poderíamos deixar de parabenizar aqui aos parlamentares que estão sim engajados nesta causa, como o deputado Sóstenes, que acabei de citar, que é o líder do PL, o deputado Zucco, que é o líder da oposição, deputada Caroline Detoni, que é a líder da minoria, estão ali empenhados em toda essa situação e nós esperamos que nos próximos dias e com o plus, né, da manifestação do próximo domingo, onde nós estaremos lá com os familiares, que seja gerada pressão suficiente para que a Câmara dos Deputados aprove não apenas a urgência do PL da anistia, mas o próprio mérito desta matéria, que é tão importante para a sociedade brasileira. Doutor Ezequiel, o senhor mencionou o que aconteceu ontem no Congresso, aquele grupo de pessoas que não conseguiram participar de uma coletiva de imprensa, foram impedidos. O senhor estava no grupo também, o que foi justificado, por que aquelas pessoas, né, que estavam ali pedindo a anistia aos presos políticos, advogados, familiares das pessoas que estão presas injustamente, foram impedidas de entrar ali no Congresso? O que foi alegado a esse grupo e se o senhor estava também ali presente? Nós estávamos lá sim, inclusive o combinado seria de que o deputado Zucco falaria em nome dos parlamentares, eu falaria em nome dos advogados, dos profissionais que estavam ali representando a advocacia, e a senhora Jane, esposa do Clesão, falaria em nome das famílias, né, representando as famílias ali com o objetivo de fomentar essa pauta. Mas ao chegar no Salão Verde, somente os parlamentares puderam entrar e a segurança do local nos informou que por uma ordem da mesa da presidência, o acesso do público externo estava proibido. Então somente parlamentares e servidores da casa podiam adentrar no Salão Verde daquela que é chamada Casa do Povo. E aí o povo ficou de fora e apenas os parlamentares puderam se manifestar naquela oportunidade, mas eu acredito que o recado foi dado, a documentação foi entregue e as pautas estão caminhando, muito embora depois essas cenas que a gente está vendo, nós fizemos ali uma pequena reunião na frente da liderança da oposição e fizemos ali a nossa manifestação e deixamos a nossa presença marcada. Nós sabemos que esta é uma pauta de difícil tramitação, onde a gente tem encontrado diversos obstáculos, infelizmente muita gente ainda não se sensibilizou da situação dessas pessoas, mas basta que a sociedade saiba do que está acontecendo, que imediatamente eles aderem à nossa causa, porque é da índole, né, do brasileiro ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa piedosa, e ao ver a história desses familiares, nós estamos vendo aí nas imagens mães, filhos, parentes, crianças sem os pais, e isso aí comove a sociedade. Então é por isso que a gente vê todo o esforço da grande imprensa, de parte do parlamento brasileiro, de tentar esconder o que está acontecendo, mas a verdade, ela uma hora sempre vem à tona, e a gente já está vendo essa bolha sendo furada e a população se tornando favorável a este projeto de lei, que, repito, mais uma vez, é a prioridade da nossa nação para que nós possamos pacificar o país e seguir a nossa vida. Jorge Serrão, nós estamos com o doutor Ezequiel Silveira conversando a respeito dos presos políticos do 8 de janeiro. Sua pergunta. Sinal vermelho para o povo no Salão Verde. Que vergonha, tirania Tupiniquim, que vergonha. Doutor Ezequiel, vocês produziram um dossiê que foi entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, relatando todos os casos de desrespeito aos direitos humanos no 8 de janeiro, em todos esses julgamentos feitos a toque de caixa, de forma multitudinal, uma coisa louca. Qual é o teor desse documento e como as pessoas podem ter acesso para lê-lo? Isso é fundamental, que a sociedade brasileira como um todo possa ver, ler, divulgar esse documento. Obrigado, Serrão, pela pergunta. Este nosso relatório ele está dividido em 3 tópicos, né? Nós temos ali as violações de direitos humanos das pessoas, dos réus do 8 de janeiro, das vítimas do 8 de janeiro, né? Que nós assim nomeamos. Nós temos as nulidades e irregularidades processuais e temos violações de prerrogativas dos advogados. Então, dentro desses 3 tópicos, você consegue englobar todas as situações que estão acontecendo. Então, por exemplo, quando nós falamos em violações
de direitos humanos. Nós temos os casos de pessoas que tiveram comida estragada sendo servida ali no presídio da Papuda. Nós temos o próprio caso do senhor Clériston Pereira da Cunha, que faleceu por conta de problemas de saúde, por não ter lhe dado o tratamento médico, não ter recebido o tratamento médico adequado ali no presídio. Nós temos casos como lá na Academia da Polícia Federal, no dia 9 de janeiro, onde tive o desprazer de passar a noite com aquelas pessoas ali, sem que elas soubessem que estavam presas. Quando a gente falava, elas perguntavam para nós, doutor, será que a gente vai ser preso? Eu falei, olha, você já está preso, só não lhe foi comunicado. E a pessoa simplesmente desabava, tinha ali, entrava em prantos, entrava ali numa situação de ansiedade. Eu tive um cliente ali na academia na noite do dia 9 para o dia 10 de janeiro, que não suportou essa situação e cortou os pulsos ali de tanta pressão psicológica que foi feita contra essas pessoas. Então, são inúmeras violações de direitos humanos. Quando você passa para as nulidades e irregularidades processuais, aí você parte já desde o início de impossibilidade de acesso aos autos. Vou dar um simples exemplo. Todas estas pessoas foram presas com base em uma decisão prolatada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro, no inquérito 4879. Então, veja bem, os nossos clientes foram presos com base em uma decisão prolatada no inquérito 4879. Até hoje, dia 4 de abril de 2025, nós, advogados destas pessoas, não tivemos acesso ao teor deste inquérito. Então, isto é o mínimo para que você possa fazer a defesa de uma pessoa, é saber do que ela está sendo acusada, onde ela foi investigada naquele inquérito, e nós não temos acesso a este inquérito. Nós tivemos que fazer entrevista reservada com os nossos clientes, entrevista reservada entre aspas, na presença de outros advogados, outros réus, na mesma sala do juiz, e aí a gente entra na questão das violações das prerrogativas, porque a defesa nestes processos ela é puramente formal, estamos ali para cumprir um protocolo, fazemos isso com todo o prazer e com todo o cuidado, porque precisamos mostrar dentro do processo as nulidades para que lá na frente nós possamos anular esses processos. Mas a gente sabe que o trabalho da defesa nestes processos, ele é quase que dispensável, porque nós sabemos que trata-se de um processo político. E aí, o maior exemplo desta violação de prerrogativas dos advogados é o fato de nós não podermos falar. Hoje, os nossos clientes estão sendo julgados no plenário virtual, onde nós, advogados, temos que gravar um vídeo que não é assistido pelos ministros da Suprema Corte, como nós já provamos através de matérias, de documentações, que eles simplesmente não assistem e votam de acordo com a sua vontade, ignorando os pedidos da defesa. Mas eu estive esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil e, mais uma vez, reiterei o pedido. Tenho novos clientes que serão julgados nos próximos dias, não serão mais julgados no plenário, né? Porque agora os julgamentos estão ocorrendo na turma, como o do presidente Bolsonaro, e já falei para os representantes da OAB. Eu farei a sustentação oral na defesa dos meus clientes de forma presencial. Se eu farei dentro do Supremo Tribunal Federal, se farei dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, ou se farei na prisão, se me detiverem por eu estar tentando desempenhar o meu papel profissional, aí quem vai decidir é a OAB com o Supremo Tribunal Federal. Mas que nós faremos a sustentação oral dos nossos clientes, nós faremos, porque não é justo que a pessoa que é humilde, que não tem condição de pagar um advogado caro, seja submetida ao plenário virtual, onde o seu processo não é sequer conhecido, enquanto a pessoa que tem uma condição financeira melhor, este sim tem a atenção dos ministros para poder fazer ali as suas alegações. Então, a gente vai em busca de que seja respeitado, não apenas para nós, mas para qualquer advogado, as prerrogativas profissionais na defesa dos seus clientes. E mais uma vez, a título de informação aqui da nossa audiência, aproveitando o comentário do doutor Ezequiel, nós do Jornal da Oeste, por mais de uma vez, repetidas vezes, já convidamos o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, para conversar conosco justamente sobre a sustentação oral que o doutor Ezequiel acabou de apresentar aqui para a gente. Então, nós já convidamos reiteradas vezes, deixo mais uma vez aqui o convite público ao Beto Simonetti. Nós somos um espaço, prezamos pela liberdade de expressão, então está aqui aberto, o Jornal da Oeste está à disposição do Beto Simonetti para conversar a respeito da sustentação oral. A gente sabe aí, como muito bem o doutor colocou aqui, que praticamente não existe mais e são vídeos que sequer são assistidos, isso já foi comprovado também, evidentemente isso afeta ali a defesa na hora de fazer todo o processo e é um desrespeito, mais um desrespeito do ponto de vista da Constituição.
Olha, na edição de ontem, doutor Ezequiel, do Jornal da Oeste, nós conversamos com um advogado da dona Adalgisa Dourado, uma idosa de 65 anos, que está presa há 2 anos na Colmeia. Na manhã de hoje, o doutor Luiz Felipe Cunha teve uma reunião online com ela e a imagem que temos é completamente impressionante. A gente vai colocar agora aqui na tela para o doutor e para nossa audiência. Tá aí, isso é uma chamada de vídeo do advogado da dona Adalgisa, conversou com ela hoje de manhã e essa senhora da imagem, uma senhora de 65 anos, portanto uma idosa, está sendo acusada pelo Alexandre de Moraes e por todos os outros que corroboram com essa narrativa do Alexandre de Moraes de associação criminosa armada, de derrubada do Estado, de golpe, derrubada das instituições democráticas, né, do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, enfim. Daí essa senhora, na tela, de 65 anos, que hoje conversou com o advogado dela, nós conversamos ontem com o doutor Luiz, e o doutor Luiz, inclusive, nos relatou que ela está com bastante problemas psicológicos, tem pensamentos suicidas, enfim, ela está evidentemente depressiva, e sequer atendimento médico ela está podendo receber, então ela não recebe atendimento psicológico, ela não recebe atendimento psiquiátrico, ela está sequestrada pela máquina estatal brasileira, ela está completamente sequestrada pelos juízes que compõem a Suprema Corte do nosso país. Enquanto isso, Alexandre de Moraes usa avião da FAB, avião público, portanto, para ir até o estádio assistir à final de Palmeiras e Corinthians. Marina Helena, sua pergunta para o nosso querido doutor Ezequiel. Que imagem forte, né? Doutor Ezequiel, quanta injustiça. Parabéns pela sua coragem, esse seu ato de dizer eu vou fazer a sustentação oral onde for. Parabéns mesmo. Precisamos muito de mais pessoas como o senhor para transformar tanta injustiça de volta à injustiça no nosso país. Agora, o que fica aqui de lição para nós é que realmente o que nos resta é o povo pelo povo. Infelizmente, todas essas manifestações e o que foi feito com essas pessoas e tudo que tem sido feito desde 2019 para calar as pessoas, para censurar esse regime de medo, ele serve exatamente para isso, para amedrontar, né? Para que as pessoas não falem o que pensam, não podem mais dizer aquilo que precisa ser dito, e todos os crimes que estão sendo cometidos pelo nosso judiciário. Então, eu queria parabenizá-lo. E a minha pergunta é nesse sentido: o que nós, povo, podemos fazer? É a manifestação? É denunciar esses abusos? De que forma nós podemos pressionar? Porque é isso que você está falando, o presidente da Câmara não tem esse senso de urgência. E pelo que você mostrou aqui, faltam ainda 84 parlamentares. Eu abri essa lista e me chocou de ver que nem todos do PL assinaram o pedido de urgência. O partido do nosso governador, menos de 1/3 assinaram esse pedido. Cadê o partido do Kassab? Cadê o partido do Ciro Nogueira? Todo mundo que está dizendo que sim apoia. Então, acho que é bastante importante que nós todos demos uma olhada nessa lista, quem está ali e quem não está. Porque a gente não pode jamais esquecer disso em 2026. Essa turma só funciona sob pressão. Por enquanto, para boa parte desses congressistas, vale mais ficar ali com o pé em cada canoa, ganhando a sua emenda, ganhando favores do governo de plantão. Então, a minha pergunta é essa: o que nós, como povo, podemos fazer para pressionar da maneira mais efetiva? Obrigado, Marina, tanto pela pergunta quanto pela deferência, né? A gente está procurando fazer a nossa parte na defesa da nossa pátria, procurando um futuro digno, né, para as futuras gerações, e a gente, quando se depara com esse tipo de situação, e esta cena que a gente vê aí da dona Adalgisa, por exemplo, sempre nos choca, e a gente está acostumado. No sábado passado, eu fiz visitas lá no presídio da Papuda. A gente procura sempre estar em contato, ver como estão essas pessoas. A doutora Gabriela, que é a nossa presidente, sempre procura fazer as visitas. Nós temos outros advogados voluntários que fazem estas visitas, entrega de material para as pessoas que estão presas, mas ainda assim
mesmo com esta frequência, né, a gente ainda se impacta quando vê esse tipo de cena, porque não tem como você ver um pai de família, você conversar com uma mãe de família, uma senhora como essa, que provavelmente é a avó, né, de netos, e a gente ver ela nessa situação. Então, isto nos indigna, mas ao mesmo tempo nos dá mais combustível para continuar lutando contra estas injustiças. Mas, como diz aquele ditado, né, uma andorinha só não faz verão. A gente criou a associação, trabalhamos através da associação para beneficiar a todas as pessoas, não apenas nossos associados, mas a todos os réus do 8 de janeiro, mas a gente precisa do apoio da população. E qual que é a forma de ajuda, de auxílio que a população pode nos dar? É exercendo esta pressão. É nas redes sociais, entrar nas redes sociais dos parlamentares, dizer que é a favor do PL da anistia, veja a lista dos 173 deputados, veja se o seu deputado não está lá e cobre ele. Você não vai assinar a urgência do PL da anistia, respeitosamente, óbvio, né? E para que essa pessoa se atente de que ela está sendo observada pelo seu público, porque provavelmente ano que vem ela vai procurar o seu voto. Então, a gente precisa de exercer essa pressão sobre o parlamento, sobre o poder político, para que providências sejam tomadas. E a outra forma, o que eu vejo é através da manifestação. Manifestação nas ruas, manifestações pacíficas, manifestação de forma que a sociedade veja o que a grande maioria do povo brasileiro tem vontade de anistiar essas pessoas, de trazer justiça para essas pessoas. E aí há outras formas de apoiar. Você que é advogado, procurar advogar de forma pro bono para uma pessoa como essa. Você que tem uma condição financeira, apoiar iniciativas, apoiar uma família carente que está necessitando. Então, há diversas maneiras de que as pessoas podem estar ajudando estas pessoas que eu digo. Foram 2.000 pessoas, 2.000 famílias que foram tomadas pelo Estado brasileiro para serem feitas de experimento social. Fazem parte de um tubo de ensaio de uma ditadura, de um Estado autoritário, totalitário, para que o restante da população observasse e falasse: olha, eu não vou mais me manifestar, eu não vou me impor contra este poder, porque ele vai acabar me sobrepujando. Mas é o contrário que nós estamos vendo, é que este experimento falhou, estas pessoas serão anistiadas, voltarão para suas casas, e aqueles que estão utilizando do aparato estatal brasileiro para abusar destas pessoas serão responsabilizados, e é nisso que nós estamos trabalhando também. Nós trabalhamos na cessação das violações dos direitos humanos e na responsabilização daqueles que estão cometendo estas atrocidades contra estas pessoas. E para finalizar, eu deixei de responder uma pergunta do Serrão sobre como você tem acesso a esta documentação. Nós já pedimos para a pessoa que cuida lá do site que nós criamos de apoio da anistia, né? O site é anistiajá.org. Você entra lá nesse site, você vai ter lá algumas histórias, casos de pessoas que estão com problemas graves presas, e aí a gente já vai colocar este relatório lá também para que você esteja acesso. Está com pressa? Manda um e-mail para nós lá na associação, contato@asfav@gmail.com. A gente vai encaminhar com o maior prazer. Esse documento foi feito justamente para que as pessoas possam ter acesso e a população brasileira possa compartilhar, para que muitas outras pessoas saibam das tristes histórias que estão acontecendo e mais gente se mobilize em prol desta causa. Obrigado. Nós conversamos com o doutor Ezequiel Silveira a respeito de alguns presos políticos do 8 de janeiro. Doutor, muitíssimo obrigada pela entrevista aqui com o Jornal da Oeste. O senhor sabe, né? Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para receber o senhor e todos os seus colegas da associação. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Tenha uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.